Então, uma boa noite a todos. Esse é o primeiro vídeo da síntese dos estudos da série de livros de André Luiz. O livro que a gente está estudando é o livro Os Mensageiros, é o segundo livro da série. E nós estamos atualmente no capítulo 8, tá? O desastre de Acelino. Então, esse estudo é feito no momento, está sendo feito semanalmente. E a ideia é também, logo após, né? Dessa vez a gente acabou dando um intervalo um pouquinho maior entre o estudo e a gravação desse vídeo, mas a ideia é fazer logo após, né, o estudo, trazer a síntese do que foi estudado. Beleza? Então, vamos... eu pensei a gente começar o estudo pela parábola dos talentos, tá? Então ela vai falar muito do que se trata o próprio estudo, o próprio capítulo. A gente acabou estudando o capítulo 8 e o capítulo 9. Então eu vou trazer a parábola dos talentos, que vai ficar claro depois o quanto ela tem uma ligação com o próprio estudo aqui, com os próprios capítulos do livro Os Mensageiros, né? Escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Então, a parábola dos talentos aqui, vamos lê-la aqui, a versão que eu tenho. Porque isto é também como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido 1 só foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos, e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. E chegou por fim o que havia recebido 1 só talento, dizendo: Senhor, eu sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E, atemorizado, fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o seu senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joeirei? Devias, então, ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo, eu teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma passagem de Mateus, tá? Capítulo 25, passagem 14 a 30. Então, eu não vou me delongar trazendo o significado da parábola agora,
vou tentar fazer uma ligação dentro da minha capacidade em relação ao capítulo e a parábola em si, né? E ao significado do que a gente trouxe no estudo, né? Lembrando que esse estudo não é feito só por mim, né? Eu sou um mero estudante aqui trazendo uma, uma simples síntese do que foi estudado. Beleza? Então vamos lá. Eu vou tentar ler umas partes do capítulo só para colocar, não deixar vocês que estão assistindo perdidos do que está acontecendo, mas o mais importante são as lições que a gente trouxe, tá? Então, o capítulo 8, o desastre de Acelino, lembrando que ele começa a partir do capítulo, se não me engano, 7 ali, ou 6 já, ele começa a dar exemplos do que foi trazido numa palestra anterior. Então, vai um indivíduo, um palestrante, né, que com um maior conhecimento, com maior iluminação e faz uma palestra, né, ressaltando os equívocos daqueles que estavam assistindo a palestra, os equívocos anteriores, né, e chamando eles para o testemunho, chamando eles para o exercício do trabalho que eles ainda deveriam executar. E esses equívocos anteriores começam a ser pontuados, exemplificados nos capítulos seguintes. E esse capítulo 8 começa com o de Acelino. Então, ele inicia a partir do momento em que o André Luiz, que é o personagem principal, ele deseja saber o que aconteceu com o Acelino, né, de fato. E aí o Acelino começa comentando ali, né? Ele comenta que a queda que ele teve foi muito mais grave do que as outras que são exemplificadas ali, né? E ele coloca, né, que também partiu do nosso lar no século findo, né? Então no final ali de 1800, né? Início de 1900, e recebeu todo o amparo espiritual, toda a instrução do que ele deveria e poderia fazer, como na sua encarnação. Que ele teria também um casamento em seu roteiro, a vida aqui na Terra, e assim foi, né? Ele comenta que a primeira parte do programa ele executou, aparentemente me parece aqui que foi o casamento e até os seus 20 anos, quando aos 20 anos ele foi chamado para a tarefa mediúnica. E aí, no exercício inicial da tarefa mediúnica, ele comenta que ele começou a se inclinar a transformar, ele fala, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Tá? Então, é isso que ele comenta, em fontes de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. E aí ele começa, inclusive, a justificar o porquê que ele fez isso. Tá? Então ele comenta que, puxa, os padres não ganhavam também uma quantia em dinheiro, né? Outros indivíduos com uma tarefa semelhante não tinham a sua quantia a sua remuneração adequada, porque ele não poderia cobrar, né, pelo exercício da sua prática, exercício da sua habilidade, né, do seu dom, digamos assim. E aí a gente dá para comentar que demonstra já uma falta inicial de fé, né, e de confiança. Né? Ele mesmo comenta ali que ele não soube esperar que o Senhor desse os recursos mais tarde que ele poderia utilizar. Né? Ele foi apressado, ele pensou nele, né? Ele não ampliou a visão a ponto de confiar num poder superior, num bem maior a ponto de que daria aquilo que ele precisasse. E esqueceu, e aí a gente pode começar a atrelar com a parábola, esqueceu que todo dom, toda habilidade, todo conhecimento, né, toda bem material,
né, espiritual, enfim, tudo que a gente pode considerar que a gente recebe nesse mundo não é nosso. Todos esses bens, esses itens, essas coisas, habilidades, elas são para serem distribuídas, elas são para serem ampliadas, como na parábola. Elas são para serem difundidas, tá? Se você pega elas e as apropria e as guarda só para você está equivocado. Quando você pensa em multiplicá-las somente para você, somente em benefício próprio, é que você entra no caminho do equívoco. E a gente tem muito disso, né? A gente esquece que a gente recebeu isso para utilizar de forma adequada, para utilizar de forma benéfica e coloca muito em nosso benefício, certo? E aí começa o caminho do equívoco e a relação com a parábola, quanto eu comentei. Né? O quanto a gente começa a confundir também o poder que a gente recebe, né, essa habilidade, com um privilégio, certo? Poder com privilégio. Nada, não existe privilégios. Não existe privilégios na lei. Na lei maior não existe privilégios. Tudo que nos é dado também nos será cobrado, né? Que a gente exerça essa habilidade com responsabilidade. Então, se você é uma pessoa que tem maior conhecimento, de que forma você está utilizando esse conhecimento? Se você é uma pessoa que tem financeiramente está com mais bens, como é que você tem utilizado esses bens em benefício dos outros, em benefício de todos e não só para você? Se você possui algum dom, inclusive na parte espiritual, digamos alguma mediunidade, né? alguma sensibilidade maior, como é que você está usando isso em benefício dos outros? Né? Basicamente isso. E aí, quando a gente começa a tentar a justificar o porquê que a gente não utiliza para o bem do outro, a gente começa a trazer justificativas, né? Os famosos sofismas, né? A gente racionaliza. É um potente e comum mecanismo de defesa do ego. Então, para ele não enxergar que está fazendo alguma coisa equivocada, porque no fundo da nossa consciência a gente enxerga isso. Se a gente olhar bem no fundo, olhar bem para dentro, a gente vai enxergar. Mas para não enxergar esse equívoco, o que ele faz? Ele começa a racionalizar, né? Que é o que ele faz aqui, né? Como a gente comentava, né? Não recebiam os sacerdotes católicos a remuneração, né? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? E aí você também, à medida que você vai fazendo isso, você vai também trazendo pessoas que pensam como você, né? A lei da sintonia. Você atrai aquilo que está na mesma vibração que você, no teu mesmo pensamento. Então, amigos, ele achou amigos também que pensavam como ele. As atitudes egoístas dele, as inclinações ainda egoístas dele trouxeram pessoas que também pensavam como ele e reforçaram para que ele continuasse assim. Então, deixa eu ver o que mais aqui. E assim foi, ele vai comentando que a vida dele foi entrando numa bola de neve, né? Ele começou a cobrar pelas consultas que ele fazia, né? O consultório entrou, encheu de gente, né? Ele fazia olha outro sofisma, né? Não, eu atendia cobrava, mas os mais pobres, ele falou ali que ele dava bonificações especiais aos mais pobres e desvalidos. Talvez me pareceu aqui um desconto para eles. Né? A justificativa que ele usava para amenizar o peso na consciência de não estar seguindo no caminho mais reto possível. O caminho reto que ele mesmo já tinha chegou à conclusão. Esse julgamento, lembrando que ele é feito pela gente, é a nossa consciência. Tá? Então eu não posso exigir uma elevação moral, um senso de ética superior ao que a outra pessoa, né? A gente não deve exigir de ninguém, mas a gente não deve
mas não é exigido de uma pessoa que não chegou àquele patamar. Então, essa cobrança é feita de nós mesmos, é a nossa própria consciência que vai alertar que nós estamos em equívoco. Né? Então, ele comenta que o caso dele vai ficando cada vez pior, ele vai entrando, começa a ser, quer ver como é que ele fala aqui? Se afastou das preleções dos emissários divinos, não mais a escola da virtude, do amor, né? Mas sim a concorrência comercial, ligações humanas, legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, é isso que virou a utilização da mediunidade que ele possuía, né? E ele acabou se cercando de pessoas criminosas, que ele comenta lá, né, que tinha baixas correntes mentais e tal. E aí ele vai se emocionando contando a história dele, né? E ele comenta também aqui que em nenhum momento, que diversas vezes ele foi alertado. Diversas vezes ele foi alertado tanto pelos desencarnados como por um ou outro encarnado que também estava junto dele. Então é legal também comentar aqui que a gente nunca está desamparado. Todos os dias a gente recebe convites para ir no caminho correto, ir no caminho do bem. Todos os dias. Né? A nossa visão, às vezes, que está um pouco turva, né? Um pouco distraída, por olhar só para a gente. Né? É assim que principalmente ela se distrai. Né? Quando você olha demais para você mesmo. É o principal motivo de distração e de não enxergar esses convites diários para a evolução. Beleza? E aí ele comenta que quando a morte chegou, caiu aquele véu, né? Tudo aquilo, esses sofismas que ele criava, essas justificativas, aí, puf, caiu. Porque sem o corpo físico acabou o filtro. Toda aquela energia que ele emanava e se sintonizava, o meio a que ele estava sintonizado, todos aqueles espíritos que estavam naquela mesma vibração, ele pôde enxergar com ainda mais. Né? Isso que ele tinha uma mediunidade bastante ostensiva, aparentemente, mas ele pôde enxergar ainda mais, com ainda mais clareza. Né? E aí não teve mais como ele se justificar. Ele tinha caído, né? Ele tinha errado na vida dele. Né? E passou ali 11 anos expiando a falta. Tá? 11 anos de expiação, aparentemente aqui no que a gente chama de umbral, né? Então, em um local de baixas vibrações, né? Até que ele conseguisse sair e fosse ser socorrido, de fato. Vamos ver o que mais aqui. E aí o pessoal, né, tenta auxiliar ele ali, consolar ele, né, e ele fala no final, que eu acho legal a gente comentar aqui, quer ver? Não fui homicida nem ladrão vulgar, não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas, indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, que era o objetivo dele, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. Né? Então, é a forma como ele se julga. Aí, fim do capítulo 8. Tá? Vou puxar o capítulo 9. Aí, no final, eu vou pegar... Bom, quando eu for pegar ali, eu aviso, tá? Só para a gente fechar depois o estudo. O capítulo 9, ele é ouvindo outras impressões. Então, o André sai da exemplificação do Acilino e vai observando várias pequenas histórias que acontecem ali. A primeira senhora que ele observa é uma senhorinha que ela comenta que ela não conseguiu exercer o trabalho que ela deveria fazer porque o marido não deixava. Né? Quantas vezes a gente também se enxerga nessa situação em que a família ou alguma pessoa próxima é contrária às nossas ações que visam o bem do próximo e o nosso crescimento espiritual.
né? Ela utiliza esse tipo de argumento para justificar o porquê que ela não conseguiu. Mas ela mesma entende, né, nesse próprio questão ali, que ela poderia contornar essa situação, né? Quer ver? Ela mesma comenta aqui, ó. Ela fala que primeiro uma amiga dela fala talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo, que não deixava ela ir para os trabalhos, e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando a sincera disposição para o sacrifício. Então, lembrando, né, que os exemplos arrastam, né? Então, talvez o próprio trabalho em casa, aos pouquinhos, né, trabalhando em casa, exemplificando, testemunhando, ela fosse transformando a visão dos seus mais próximos e conseguisse trabalhar, né? Lembrando aqui que a gente não pode exercer né, na verdade, qualquer julgamento, né, em relação às pessoas, né, ele não é benéfico. Mas não sejamos, né, juízes ferrenhos aqui, que ele conta uma questão do início do século, né, do início do século XIX, século XX, desculpa, do século XX. Então era outra sistemática familiar, tá? E aí ela comenta assim, né, essa senhora: concordo com a tua observação. Em verdade, eu nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar, né? Reclamar é uma palavra legal, né? Que ela é a síntese dela, né? Que você clama mais de uma vez, você reclama duas vezes, né? Você clama mais de uma vez, clama duas vezes ou mais, né? Então, se você está se sentindo ruim, alguma coisa, né? Quando você reclama, você fica jogando para o universo aquela mesma vibração e, como a gente já comentou ali da sintonia, você vai atrair aquela mesma coisa para você, né? E nesse gancho é legal pegar também o exemplo da outra senhora, que ela pega essa questão que ela nunca, né, que ela comenta, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar, que ela comenta lá, que ela faz, quer ver? Tarará, tarará. Eu perdi aqui a frase que ela comenta, mas é uma frase que traz a ideia de que, já deve ter escutado algo parecido, não vou saber citar exatamente a frase, mas que mais vale estar em paz do que estar certo, né? Às vezes a gente quer ficar discutindo, ficar forçando a mudança do outro, mas esse não é o caminho. O outro se transforma no tempo certo dele, né? Façamos o nosso trabalho, façamos o nosso esforço, né? E aos pouquinhos, né, um dia no tempo dele, as pessoas próximas podem fazer as suas modificações. Essa segunda senhora, ela pega esse gancho, como eu estava dizendo, e exemplifica a mesma coisa, né? Ela fala que não executou a tarefa mediúnica dela em virtude da irritação que a dominava, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. E ela entrava, ao invés dela tentar executar o serviço, ela entrava em discussões que não acabavam, não findavam e não levavam a lugar nenhum com o próprio marido, né? E ela fala assim: entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Então cabe essa frase que a gente comentou agora: às vezes vale muito mais estar em paz do que estar certo, né? A gente às vezes foca muito a nossa energia, gasta muita energia tentando discutir, tentando brigar e tal, sendo que a gente podia estar fazendo algo mais útil. A próxima que ela comenta lá é que ela não executou o trabalho dela por medo, né? Ela tinha medo, tinha receio de que as influências que ela recebia não fossem influências positivas, né? E sim fossem, né, cordeiros disfarçados de lobos, né? Algo nesse sentido. Ela comenta lá, quer ver como que ela fala? Tive medo de tudo e de todos, né? Ela fala, cadê ela? Também fala que foi bastante preparada para a missão dela. Tarará. Aqui, nos estudiosos
do plano físico enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em mim mesma receava as tendências nocivas. Então ela tinha muito medo de tudo, né? E aí vem a lição, logo depois, né, que fala que foi uma falta de maturidade dela, uma infantilidade. Porque a gente não vai conquistar evolução, desenvolvimento, não vai crescer como pessoa sem encontrar percalços no caminho. Então é natural que grupos contrários, está cheio de exemplos por aí, no próprio Evangelho, no Novo Testamento, no Velho Testamento, em diversas histórias vão mostrar que vai haver gente contrária, que vai haver percalços, né? Ela fala, quer ver como é que ela comenta aqui? Ó? Você olvidou que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários, né? Com certeza no caminho de todo trabalhador fiel surgirão, né, sugestões inferiores da nossa própria animalidade. Então, tanto da gente interno como de fora vai haver dificuldade, vai haver movimento contrário, né? Ela devia utilizar esses movimentos contrários como impulso para crescer ainda mais, para continuar o seu trabalho, né? Então, para nós esse exemplo serve o quê? Saber que isso vai acontecer na nossa vida diversas vezes, né? Toda vez que vier uma dificuldade, toda vez que vier um problema, e a gente tem todos os dias, tem, né, desafios e tal, lembre que ele é uma bênção, né? Às vezes a gente não enxerga ele, também naquela visão turva que a gente comentou antes, mas ele é uma bênção, ele é um trampolim para o nosso desenvolvimento. Ele quer mostrar alguma coisa às vezes que a gente não está vendo, ou ele quer limpar alguma coisa que também a gente não está vendo. Então exercemos o poder, exercemos a nossa confiança e a nossa fé. É lógico, não quer dizer que a gente tem que ficar passivo, temos que buscar resolver ele de todas as formas possíveis, mas confiar que aquilo está aparecendo para um bem maior. E o último caso que ele encontra de exemplo aqui é um senhor que fala que ele também não cumpriu o trabalho que tinha que executar por causa que ele perdeu a esposa. Então ele tinha uma esposa e essa esposa ela vem a desencarnar e após isso ele se sente completamente perdido. E aí ele mesmo comenta aqui, minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia, a esposa dele. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Quando me senti sem a dedicada companheira, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e procurei substituí-la e fui acidentado, né? Então aqui ele traz o que pelo menos o que me parece aqui, né? Abre aspas aí, pode estar completamente errado também o meu modo de pensar, que a gente trouxe no estudo também, é um excesso de apego e dependência do outro. As pessoas que passam pela nossa vida, elas servem para nos auxiliar no nosso desenvolvimento e nós também para o delas, certo? Mas nós não podemos esquecer que nós somos completos já em si mesmos, né? E em algum momento, pode ser cedo ou tarde, a separação vai ocorrer, né, daquela pessoa que a gente tanto ama, que tanto tem um carinho, que tanto tem um sentimento. Então, tomar cuidado com esse sentimento de apego e de dependência em demasia. Nesse exemplo que ele trouxe ali, quando a esposa falece, ele na ânsia de substituir aquele vazio talvez que existia dentro dele, né, porque era muito dependente dela na realização das suas próprias tarefas, ele a substituiu por uma moça que não tinha as mesmas
intenções, não estava inclinada para os mesmos bens, né, para as mesmas coisas positivas. E envolvida com ela, ele comenta aqui, ó, meus desastres foram enormes. Então, aparentemente, ó, quer ver? Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Então, nossas influências, né? Enquanto a gente às vezes é levado também por outras pessoas, por outras tendências e não mantém essa vigilância em nós mesmos, né? E quais são os nossos objetivos. Como eu falei, eu quero só finalizar, né? Agora com uma visão aqui da parábola que a gente leu antes e também, como a gente comentou, tem muita relação com o capítulo. Né? Esse livro aqui eu peguei ele, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Bar Schutel. Tá? E ele traz assim, ele comenta sobre a parábola, eu quero pegar um trecho do comentário dele que eu acho que é bem claro, né? Sobre a parábola e sobre o capítulo em si. Então ele comenta assim: todos somos filhos de Deus. O Pai reparte igualmente suas dádivas entre todos os seus filhos. Faz levantar o sol para bons e maus e descer as chuvas para os justos e injustos. Mas exige que essas dádivas sejam acrescentadas por todos. Os que obedecem a seus preceitos têm o mérito de suas obras. Os que desobedecem, o demérito, e são responsáveis pela falta de observância de seus sagrados deveres. O dinheiro não nos foi dado para volúpias, nem a sabedoria para estufar, assim como os dons espirituais não nos foram concedidos senão para serem proveitosos à fé, à esperança e à caridade. Proveitosos à fé, à esperança e à caridade. Mais servos houvesse e mais subsídios lhe fossem concedidos, ainda não bastariam para mal empregarem o seu tempo, esbanjando a fortuna que lhes fora concedida. A eles, meros depositários, e da qual terão de prestar severas contas. Tratando, pois, de dons, talentos, materiais e morais, e de servos dotados com este gênero de subsídio, não é preciso estendermos-nos em maiores considerações. O livro do mundo está aberto e todos podem nele ler o que se passa. Encaremos agora as parábolas sob o ponto de vista espírita. Elas dirigem-se justamente àqueles que tiveram a felicidade de receber os talentos e as minas dos conhecimentos espíritas. E aqui a gente pode colocar conhecimentos de qualquer natureza, tá? Ora, é muito sabido que esses conhecimentos, quando bem entendidos e bem aplicados, são uma fonte perene de felicidade. E ao contrário, quando mal entendidos e mal aplicados, são como setas de remorsos cravadas nas consciências desviadas do bem e da verdade. Aqueles que recebem a doutrina e ainda os dons espirituais e os aplicam em proveito próprio e alheio, com o fim especial de tornar conhecida a palavra de Deus, são os que receberam 2 e 5 talentos. À última hora do trabalho, quando chamados ao ajuste de contas, lhes será dito: servos bons e diligentes. Fostes fiéis no pouco, também o sereis no muito. Confiar-vos-ei o muito. Entrai no gozo do vosso Senhor. Ou então, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades, sobre 5 cidades. É que essa aí é outra parábola aí que ele também comenta aqui, a parábola das minas, que é bem semelhante. Aqueles que receberam a doutrina e os dons espirituais e não os observam ou os aplicam mal, prejudicando a causa que deviam zelar, são semelhantes aos que enterraram o talento e as minas. A este dirá o Senhor: dizieis que o Senhor é exigente e cioso, e em vez de ao menos pôrdes o talento ou as minas a render juros num banco, os escondestes ou os esbanjastes, pois pela vossa boca eu vos julgarei. Entregai imediatamente as minas e o talento aos que têm 10 e 5, porque todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, e ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado.
E aqui a gente pode finalizar o nosso estudo, né? Que o Espírito de nosso Pai ilumine, né? E acompanhe a todos nós no dia a dia, para que possamos utilizar os nossos talentos para o melhor proveito possível, conforme a nossa capacidade. Para isso, que a gente possa estar vigilante e consciente, né, de nossas ações, pensamentos. Que tenhamos uma boa noite, tá? E muita paz e muita luz a todos. E até a próxima.